Olá, aqui é o Nilson Alves, este é o seu canal Nilson Suquita, iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo, hoje é quarta-feira, hoje é dia 24 de abril do ano 2018, 88, o mês de maio batendo a porta, está se despedindo do mês de abril. É uma sensação que o ano tá voando, hein? O ano tá voando, a gente tá aí praticamente quase menos de um mês da Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018, né? Não reparem no meu cabelo, meu Deus, meu cabelo tá horroroso, cara. Horroroso. É que assim, o corte que é feito nesse cabelo, ele não é um corte pro cabelo quando tá muito grande, entendeu? Aí você sabe o que acontece, né? Eu penteei de um jeito, o cabelo vai para outro, mas não liguem no meu cabelo porque o que importa é o conteúdo. Bom, o assunto que eu vou falar hoje, eu deveria ter falado ontem, mas eu esqueci, porque tinha o Nilson Responde e acabei esquecendo. Vocês repararam, muitos devem perguntar, mas Nilson, você tá fazendo outro estúdio? Alguém tá por aí? Não é. Pode chegar alguém, entendeu? Por isso que eu vim para cá, brincadeira, eu quis fazer um vídeo aqui mesmo. Não, que depois eu vou ter que fazer um outro vídeo, mas não será aqui, não será nem para essa plataforma. Bom, é o seguinte, o assunto é sobre os 50 anos dos maiores patrimônios que nós temos aqui na nossa terra paulista, aqui em São Paulo, que é o metrô, isso mesmo. Ontem, no dia 24, hoje é dia 25, ontem, dia 24, se completou quantos anos mesmo? 50 anos da fundação da empresa Metrô, da Companhia dos Trens Metropolitanos, o Metrô. Ela foi inaugurada, a empresa, em 1968, mas o metrô entrou em operações anos depois, que em 1974. Foi basicamente o lançamento do projeto, né? Se lançaram um projeto do metrô. O metrô começou como uma empresa que era da prefeitura, né? Naquela época, segundo informações que eu obtive ontem, naquela época a prefeitura tinha recebido uma grana legal e estava querendo. Houve uma reforma tributária naquela época, 1968, época do regime militar, então, uma época que muitos falam que é ano de chumbo, mas outros falam que foi um ano bom. Meu pai fala que aqueles anos foram maravilhosos, né? Cada um fica com a sua opinião, não vou ficar puxando o saco de uma opinião ou outra. E naquela época houve uma reforma tributária, né? E o que aconteceu? A Prefeitura de São Paulo teve um reforço na renda financeira. Com isso, a Prefeitura estava querendo fazer uma rede de transporte sobre trilhos nos moldes que já tem em várias cidades no mundo. Então, por exemplo, Londres já tinha no século anterior, né, do século XX, no século XIX já existia metrô em Londres, Nova York, várias cidades do mundo, né? Então eu estava querendo levar para a América Latina e levar para o Brasil. E São Paulo foi a primeira cidade que fez esse experimento, né? Porque o que acontece? Ia ter uma reforma do transporte. Lembra-se, vocês ficam sabendo que antigamente o transporte nas cidades, sobretudo em São Paulo, mas nas suas cidades, nas grandes cidades do Brasil, era feito por bondes, por ônibus e por bondes, isso mesmo. Bondes é como se fosse um trem pequeno que andava no meio de uma rua. Essa rua aqui, que é onde eu estou, por exemplo, ela foi uma rua que passava bonde. Inclusive meu pai pegava muito bonde aqui perto, né? Nos anos 60 era comum os bondes, né? Porque hoje em dia, se você falar bonde, vai achar que é bonde de funk. Não, o bonde nos anos 60 era um transporte público, como se fosse o VLT, né? Como se fosse o metrô na superfície. E a ideia é de trazer um meio de transporte que possa ser embaixo da terra, né? Seja subterrâneo e seja rápido, né? Seja bem mais rápido que o bonde. Naquele período os bondes foram abolidos, né? A prefeitura aboliu. Aí foi criado as obras do metrô. Com isso, o metrô ele teve uma transferência. O metrô ele era um órgão que pertencia à Prefeitura de São Paulo. Ele passou a ser do governo de São Paulo, governo do estado de São Paulo, tanto é que até hoje o governo do estado administra o metrô e com excelência, apesar de escândalo de corrupção, mas escândalo de corrupção tem nos metrôs do Rio, tem no metrô de Recife, tem no metrô
de Brasília, ou seja, o Brasil todo está inundado de corrupção, né? A minha diferença é as excelências. O metrô de São Paulo aqui é excelente, ele vai para tudo quanto é lugar, diferentemente de metrôs de alguns outros lugares que só vai para metade da cidade, né? Eu já andei no metrô do Rio, é bom, o metrô do Rio acho bacana, mas não é expandido como o metrô de São Paulo está sendo expandido. Tanto é que eu moro, praticamente eu acordo e olho uma estação, um metrô andando, né? E não moro próximo do metrô, né? Trabalho próximo do metrô e moro próximo do metrô. Então eu tenho o metrô fazendo parte da minha vida, desde 2002 mais ou menos. Então o que acontece? Aí foram inauguradas a linha azul, que é a linha que na época ia de Jabaquara até Santana, que depois foi ampliada a Tucuruvi. Aí depois foi feita uma linha chamada linha vermelha, né, que é aquela de Corinthians e Itaquera até a Barra Funda, que depois foi chamar Palmeiras Barra Funda. O costume aqui de São Paulo que muitas estações têm nomes de clubes, né, e de instituições, né. Então, por exemplo, tem os 5 grandes clubes de São Paulo tem nome de estação. Até o Santos tem uma estação chamada Santos Imigrantes. Olha só que coisa, né? Que manda ter santista no governo, né? Até a Portuguesa Tietê, tá justo ter. Né? Tem o Juventus Moca, que é uma estação de trem, né? Então o que acontece? Aí foi crescendo as linhas do metrô e depois, mais tarde, as linhas do metrô foi interligando com as linhas da CPTM aqui em São Paulo. E é uma grande alternativa para o transporte menos poluente e tal. E as outras cidades do Brasil, anos mais tarde, por exemplo, o metrô de São Paulo foi inaugurado em 74, em 78 o metrô do Rio foi inaugurado. Aí depois os metrôs de outras cidades foram inaugurados. E aí criando aí o progresso. Eu vou falar uma coisa, o metrô ele pode estar lotado, pode ter problema, mas ele é um meio de transporte, acho que é a solução para as grandes cidades. Nova York mesmo, quer dizer, e olha uma vantagem, eu já fiz vídeo falando disso. Olha a vantagem do metrô de São Paulo. O pessoal xinga o metrô de São Paulo, fala que o nosso metrô é uma merda, né? O metrô do Brasil tá bom. Eu vi uma matéria, né? Eu não lembro qual canal foi. O metrô de Nova York. O metrô de Nova York, eu vou falar uma coisa pra você, cara. É um verdadeiro esgoto a céu aberto, um verdadeiro lixão. Tem estação no metrô em Nova York que tá tudo descascado. Você pode pegar tétano se você encostar nas barras de ferro. E detalhe, muitos trens que passam pela região de Manhattan, pra você ter uma ideia, não é só os trens da periferia. Alguns trens que vão para Manhattan, mas algumas estações no centro nervoso de Nova York também estão defasados. O metrô de Nova York é largado. E lá existe um jogo de empurra. O governo do estado joga a responsabilidade para a prefeitura joga a responsabilidade do metrô para o governo lá de Nova York, o New Jersey, não sei quem administra Nova York. Mas o que acontece? Lá tem problemas. O brasileiro tem uma mania filho da puta que dá vontade de dar um soco na cara, dizer que lá no exterior tudo é melhor. Não. E aqui é tudo uma bosta. Então, aqui tem muita coisa que não funciona, sim. Lá tem muita coisa que funciona, que a maioria, sim. Mas lá tem bosta. Lá tem coisa que não presta. E aqui tem coisa que presta, entendeu? Ou seja, cara, nos Estados Unidos a maioria das coisas funciona, aqui a maioria das coisas não funciona, beleza. Mas a minoria, aqui tem minoria de coisa que funciona e lá tem minoria da coisa que não funciona. E o metrô de Nova York, que é o cartão postal da principal cidade do mundo, é uma porcaria. E o metrô de São Paulo já teve avaliações de ser os melhores metrôs do mundo, em questão de segurança, em questão de conforto, por mais que a hora de pico isso não exista, e limpeza. O metrô de São Paulo é limpo pra dedéu. Comparando com o metrô de Nova York, o metrô de São Paulo é limpo. Eu tô falando metrô, o trem é o caso à parte, o concurso. O metrô de São Paulo é muito limpo. Do Rio também eu achei limpo também. Né? Eu peguei metrô lá no Rio de Janeiro e eu em 2005, 2015 e lá é muito limpo também, mas o metrô de São Paulo é muito mais, olha, muito mais limpo que Nova York, pelo menos que eu vi a matéria. Tá, eu tô falando isso baseado a matérias de televisão, mas eu já vi pessoas, amigos, assim, pessoas conhecidas, namoradas de ruivas, que falaram que nos Estados Unidos o trem lá tem buraco no chão, tem rato passando, parece nojeira, mas é verdade. Em Detroit, o trem de Detroit, eu conheci um rapaz há uns anos atrás,
Ele é namorado de uma ruiva, ele morou acho que nos Estados Unidos, ele foi para Detroit, que é uma cidade que dizem que tá falindo, né? Faliu, sei lá, pediu falência, sei lá o que tá acontecendo lá. E lá, metrô totalmente esbagaçado. E também ele foi para Nova York. Ele disse que o metrô de Nova York tem muito pedinte, maluco, muita gente fazendo coisas criminosas, né? O metrô de São Paulo, tem os camelô? Tem, mas os caras sabem, porra, mas tem uma rigidez também, né? Os caras fazem as coisas sabendo que tá fazendo errado. Eu lembro, falando em metrô de Nova York, eu lembro de um filme, aquele filme, O Solteirão e Bebê, aquele filme antigo, um filme dos anos 90, que se passava em Nova York. E uma moça falava pro cara que era marido dela, falando assim, ó, o cara tinha chegado em Nova York. Olha, anda de táxi, evita andar no metrô, porque o metrô tá cheio de maluco. E aí a gente começou a perceber que o metrô de lá não funciona. É porque se a gente tem que ver também que os filmes mostram um pouco as coisas verdadeiras dos Estados Unidos, que a mídia aqui brasileira oculta. Aqui a mídia brasileira acha que os Estados Unidos é lindo e maravilhoso, que Miami é um paraíso. Não é assim não, cara. Mania de Vila-Lata. Mas o metrô aqui em São Paulo é excelente, é maravilhoso. Eu só ando de metrô, dia de semana só ando de metrô. Evito andar de ônibus por causa do... Meu, andar de ônibus não é Jesus, cara. Às vezes você quer chegar no minuto tal, tem a porra de um condicionamento. Às vezes acontece um filho da puta, estoura o pneu, quer arrumar no meio da rua o pneu, o step, e aí fode o trânsito todo, né? Bom, parabéns ao metrô. O metrô que está crescendo muito, linha amarela tendo novas estações, linha lilás, que é aqui que eu pego para ir para casa, muitas estações, o monotrilho, vai crescer muito o metrô de São Paulo. Demorou, tivemos problemas, vai fazer o quê, né? Bom, abraço para vocês, parabéns ao metrô, parabéns a todos que pegam o metrô, abraço para vocês e fui, tchau e...